Salve, meu povo, tudo bom? Meu nome é Vinícius Mérida, sou historiador, cientista da religião. Estou aqui para conversar hoje com um prezado amigo, um coach corintiano das Minas Gerais. O Um coach é coach bravo. corintiano da. Coach foi demais, não? Mas o coach não é sem razão, né? Afinal de contas, existe um clã Sim, hoje no Brasil, né? pelo amor de Com Deus. essa marca, né? Enfim, Aham, mas assim, obrigado, Juliano. A gente vai conversar sobre o Frei Boaventura Kloppenburg, cujo aham. nome já é difícil de falar. O Sim, sim. Juliano, ele é um acadêmico sobre a biografia do Frei Boaventura. Nós vamos conversar sobre. E é muito legal porque, assim, que eu quero começar de maneira impactante, porque outras lives, outros assuntos poderão vir Uhum. sobre a biografia do Frei Boaventura do YouTube, mas em língua portuguesa a nossa é a primeira. Exatamente. É a primeira. Obrigado, Juliano. Obrigado pela sua atenção. Gostaria que você se apresentasse e falasse sobre o Frei. Ó, pois bem, meu nome é Juliano, né? O coach é pela brincadeira do nome aí, vocês vão perceber, talvez apareça escrito, se não, deixa para lá. Aparece, está aparecendo. Aparecendo, então, Aparecendo. assim, mas nada a ver, mas tudo bem, seguimos. Mas é um corintiano das Minas Gerais. Corintiano das Minas Gerais, sempre, graças a Deus. Falou queríssimo, né? Com o nosso café aqui refrescante nessa tarde. É porque o Juliano está falando do Alasca. Ele foi na posse do Donald Trump, aproveitou esticando Pelo do amor Alasca e está de tomando Deus. café. Está Não, tomando um café agora. cafezinho para refrescar aqui no Condado Sul Mineiro. Mas acontece o seguinte: meu contato com o Frei Kloppenburg foi a partir quando eu estudava teologia, estudando história da igreja, e me deparei com as crônicas do Concílio Vaticano II, que o Kloppenburg ele foi um representante do Brasil no concílio como perito junto aos bispos, e durante o concílio ele fez as crônicas de todas as sessões, descreveu sessão por sessão, minuto a Em minuto, tempo real, né, em Juliano? Porque tempo assim, real. eu sei porque eu pesquisei, eu escrevi, né, sobre o Concílio Vaticano II e Uhum. me chamou muita atenção assim. Ele foi fazendo as crônicas e 62, 63, já Isso, antes, né? Assim, isso. O foram 5 cronista, volumes. a crônica, né? A crônica faz parte, ele como bom franciscano, como franciscano, a crônica faz parte da vida dos conventos franciscanos. Faz crônicas de tudo, inclusive cada casa, cada convento, cada fraternidade tem um cronista. Então, assim, fazer crônicas faz parte da. Inclusive, nas visitas, quando vem os visitadores dos capítulos, ele passa para ver como se está em dia, tanto o livro do Tom quanto o livro de crônicas. Mas é porque ele foi publicando Isso, durante o concílio, né? Porque exatamente. normalmente tem essa coisa do recuo histórico e ele Não, não. não. Eu acho isso bastante legal. E, inclusive, coisas assim, pitorescas, né? O pessoal que gosta dos bastidores, assim, ler as crônicas é fantástico, mas também quem quiser aguardar nosso trabalho futuro, né, para os próximos anos, pode aguardar também, porque tem coisas assim, bem interessantes, como ele pega as próprias, que o pessoal chamou de tretas, né, as próprias confusões, as discussões. Tem uma parte que ele narra o cardeal Ottaviani, que era, na época, o prefeito do Santo Ofício, não era prefeito ainda, né, mas era o cardeal do Santo Ofício, que depois se tornou doutrina da fé, agora é um dicastério. Ele vai e chama a atenção de um teólogo, né, que depois viria a se tornar conhecido, um teólogo chamado Joseph Ratzinger, 35 anos, 37 anos ali no concílio, que fez um panfletinho em favor defendendo a teologia do diaconato permanente. Então, o cardeal Ottaviani esculachou o Joseph Ratzinger nessa sessão. E isso tudo está narrado nas crônicas do Kloppenburg. Então, o bacana disso é que ele traz tudo isso, não só ele narra exatamente como foi mesmo. A ata dele é perfeita, então não tem o que aconteceu lá está escrito e isso foi publicado. Até porque ele era o representante também, ele trabalhou em duas frentes, tanto como auxiliar na parte pastoral teológica, mas também ele estava na comunicação para todas
os países de língua portuguesa. Então, era ele quem falava do concílio, e quem para todos os países, tanto Portugal, Brasil, África e Ásia. Né? Então, Juliano, você é um pesquisador do mestrado do Programa de Ciência e Religião da PUC Minas, que está escrevendo sobre uma dissertação de viés histórico sobre o Frei Boaventura Kloppenburg. Isso. A biografia e, na verdade, pensando no que nós estamos trazendo aqui na nossa pesquisa, é exatamente trazer o viés teológico do Kloppenburg, porque ele sai um pouco, ele vem numa linha de fato que pensa o concílio a partir daquilo que foi o concílio junto ao magistério. Porque, assim, no Brasil, inclusive você é um dos representantes, você tem muita pesquisa sobre o tradicionalismo, vamos dizer, o grupo, vou chamar aqui de anticonciliar, se eu falar besteira, você me corrige. Não, tá longe de uma besteira, né? Porque assim, que está começando agora, né? Isso, esse grupo, né, que vem dos lefebvrianos, que vem decorrer vários grupos no Brasil, e uma outra gama de pesquisa também da teologia chamada progressista, teologia da libertação, que hoje tem várias ramificações pós-concílio. O Kloppenburg, ele não está nenhuma dessas, ele vem numa linha do magistério e ele tem uma recepção do concílio a partir de como ele foi, e ele traz, e assim, vamos dizer assim, ele não tem nenhum pensamento, vamos dizer, inovador, ou uma coisa que ele vai querer mudar, mas tudo o que ele reflete em relação à pastoralidade, à eclesiologia, a dimensão, a própria discussão com o espiritismo que ele retoma na sua vida, que é uma parte muito peculiar na sua vida, ele vem de acordo com a palavra do Concílio Vaticano II. E que tem coisas que o pessoal até desconhece, né? De pensar, por exemplo, muita gente fala assim, porque a igreja fala isso, a igreja fala aquilo, mas fala a igreja o que um padre falou, por exemplo, num sermão que hoje sai na internet, que a igreja falou, não, a igreja não fala isso, a igreja tem uma documentação, fala a instituição católica aqui falando, e o Kloppenburg tem essa preocupação, ele manifestar essa identidade católica a partir do magistério. Né? E é por isso que a gente busca na nossa pesquisa trazer, não só, por exemplo, trazer a ideia conservadora, ele é um conservador sim, mas ao mesmo tempo ele foi capaz de pensar também uma igreja a partir do magistério. E até para a gente pensar algumas correções, não é correções, mas, por exemplo, fala assim, Igreja América Latina, quando fala dos pobres, é a teologia da libertação. Peraí, não é bem isso. É também. Mas o consenso da opção pelos pobres de juventude foi um consenso da conferência. E a conferência pensada por teólogos, como o Kloppenburg também. É claro que cada um na sua perspectiva, né? Então, a nossa ideia é isso. E a nossa preocupação também de trazer esse personagem que ele é fundamental. E aqui eu penso agora como historiador também, quando a gente traz uma biografia, não é só a biografia contar a historinha dele, mas a gente traz todo um contexto histórico junto com ele, todo um pano de fundo que se traz, que é relevante. A mesma coisa você pegar um filme, né? O filme Juliano, deixa só eu, assim, porque eu sou obsessivo com cronologia, assim, cronologia e contexto é uma obsessão que eu tenho que tratar isso no divã. O Frei Boaventura, alemão, veio para o Brasil. Sim, ele veio com 4 anos e meio de idade para o Brasil. Ele veio naquele contexto entre guerras. Ele vem de uma família católica, né, e inclusive uma família católica fervorosa, e que se manteve católica, que era uma questão de identidade para eles lá também, né? Inclusive a família Kloppenburg saía de... vamos dizer assim, eles precisavam deixar 2 contextos lá que eram complexos na época, que é o período entre guerras, que era a questão econômica, estava de algum lugar melhor para sobreviver, para criar os filhos, enfim, e também em meio a uma celeuma ali que eles queriam o grupo de alemães que queria uma revanche também, né?
Então, eles estavam um grupo que estava preparando também uma ofensiva para uma segunda guerra. Então, eles saem dali e vão radicar no Rio Grande do Sul. Primeiramente numa região mais próxima ali não vou dizer do litoral, mas próximo ali de Porto Alegre, e depois na região de Bagé. Depois ali eu tenho, na minha pesquisa, eu tenho os locais precisos ali, que agora me fugiu, mas na região de Bagé que a família vai se radicar, se firmar, e a partir dali ele vai crescer. Mas assim, ele nasce alemão, trouxe a cultura, mas assim, a vida toda dele foi passada no Brasil, e ele trouxe também, ele conseguiu, vamos dizer, se tornou, né, um brasileiro ao longo do tempo também, né? Sim, sim. Então, assim, ele estudou, ele foi franciscano, né? Ele fez sua formação. A primeira formação dele, ele vai para primeiro chamado, ele tinha poucos anos de idade, ele começa a se interessar, ele fala, primeiro ele narra nos diários dele, a primeira catequese foi da mãe dele, e depois ele tem contato com os padres da Sagrada Família. Então, o primeiro contato com o seminário que ele tem é com os padres da Sagrada Família, os missionários da Sagrada Família. Ele vai para o seminário da Sagrada Família, vive uma experiência, depois ele transfere para a diocese, para o seminário diocesano, e conclui a filosofia. Quando ele conclui a filosofia, ele faz a experiência de paróquia e entrou meio que numa crise, porque ele foi ajudar um padre e viu a vida solitária do padre, ficou um pouco angustiado, pede um tempo e depois, com a ajuda da irmã, conversando com uma irmã dele que era religiosa, ele tem contato com os franciscanos, e aí ele vai para Rondinha fazer o noviciado e depois a teologia nos franciscanos até ordenar. Então ele não entra diretamente na ordem. E aí ele foi para o concílio, assim, ele exerceu seu ministério, enfim, no Brasil, em diferentes lugares, né? Aí, na verdade, não muito. Aí ele ordena em 48, entre 47 e 48, vai para Roma, faz os seus estudos lá, tem a tese dele, a tese de doutorado dele foi muito bem avaliada, né? Inclusive com uma nota do Karl Rahner, né? O parabenizando, né? E outras também, outras reverberações da tese dele. Ele conclui o doutorado, volta para o Brasil, e aqui no Brasil ele já vai assumir o que foi assim, o que direcionou a vida dele. Ele foi morar em Petrópolis, então ele nunca teve uma paróquia. Ele ajudava, auxiliando os párocos, e a função dele era trabalhar no Instituto Franciscano e na editora Vozes. E depois ele assume a REB, nesse período ele assume a revista REB também, que ele vai ficar até o ano de 71, até 72, quando Leonardo Boff assume, e ele vai para ser reitor em Medellín, no Ceilão. Então, ele não tinha, assim, a pastoral dele não era exatamente numa paróquia, mas ele andava, além da Vozes, além do Instituto Franciscano como professor, ele andava o Brasil todo também dando aulas. Antes do concílio, ele fazia uma apologética em relação ao espiritismo, né? Porque quando começa o espiritismo no Brasil e começa a crescer, ele ia a programas de rádio, de televisão, fazia palestra nas escolas, era uma figura conhecida no meio, né, das comunicações, e então sempre aparecia no rádio. Tem fotos dele, por exemplo, quando começa a televisão na TV Rio, né, fazendo alguns pronunciamentos, enfim. E o Brasil, Juliano, é um país, assim, por exemplo, se você digita assim, Frei Boaventura Cloppenburg,
aparecem muitas fotos do Padre Quevedo, imagens do Padre Quevedo, que combateu muito o espiritismo, e assim como o espiritismo, entre outras religiões, matriz africana, enfim, religiões de magia e superstição, enfim, o Brasil é um país, né, um país de indígenas africanos, e os europeus também, os portugueses também trouxeram as suas superstições. Então, para quem quer combater, né, essa linha de pensamento, assim, o Brasil é um trabalho interminável, né? Não, e assim, e o próprio Kloppenborg, ele não entra mais nessa linha. Quando ele vem do concílio, ele não tem mais esse pensamento de combater. Até eu tenho um paper que eu fiz na Soter, de uma comunicação que eu fiz sobre isso. Em 68, ele escreve um artigo sobre o espiritismo, e principalmente as religiões de matriz africana no Brasil, e que ele vai deixar claro, né, que a importância da liberdade de escolha de cada um ter o seu culto. O que ele fala é de manter a identidade católica. Isso era essencial no pensamento dele. Falei do Joseph Ratzinger, muito parecido. O pensamento deles, nesse sentido de identidade católica, é muito linear. Então, você pensar a Igreja Católica, para ele, a pessoa tinha que ser católico e católico. E só. E a preocupação dele já não era mais o espiritismo pós-concílio, era o sincretismo. E aí ele vai trabalhar muito essa palavra, e isso ele não queria, ele queria cada um na sua. Mas ele fala muito, inclusive, eu acho que, assim, de todos os teólogos que eu já li, assim, principalmente brasileiros, foi um que, quando ele fala da Umbanda, ele faz um retrospecto histórico, e inclusive foi o único teólogo que eu vi até hoje escrever e falar veementemente que a escravidão foi uma desgraça para a humanidade no Brasil. Então, assim, com coragem, assim, de dizer que aquela coisa, assim, contexto histórico, isso, aquilo. Então, ele traz isso, e também, quando ele faz uma análise de onde nasce a Umbanda, que é ali no subúrbio do Rio de Janeiro, ele entende que ela cresceu muito foi porque a Umbanda foi o lugar que acolheu pessoas, hoje, que a gente chama das minorias, né? Mas não era utilizado esse nome na época, mas que acolheu os pretos, indígenas, os pobres que não tinham lugar, que ele mesmo escreve isso no artigo, que não tinha lugar na Igreja Católica, nem no protestantismo clássico, e nem no espiritismo kardecista. Então, ele começa... Porque, assim, às vezes o pessoal... Alguns vão dizer, né, e aqui na academia, a gente, lá na PUC, às vezes tem umas discussões sobre isso, o pessoal que às vezes vai fazer essa pesquisa no Google e pega o Kloppenborg e fala, ele era o perseguidor da Umbanda. Não, ele não era. No início até foi, mas depois ele vai fazer uma autorreflexão nesse sentido. Ele era alguém que estava pensando e eu também não sou aqui não quero fazer a defesa dele, não, mas a gente quer só apresentar de fato o que ele pensava. E essa é a dificuldade. Por exemplo, o Padre Quevedo. Estou falando Padre Quevedo porque você digita Frei Boaventura Kloppenborg e ele aparece do Padre Quevedo. Mas, assim, o Padre Quevedo, numa perspectiva até da parapsicologia mesmo, ele entende, vamos ter diálogo com as outras religiões, enfim, mas religião revelada por Deus, aí ele fala Only, Solimão, Papli, entendeu? Só o judaísmo e depois o catolicismo. Assim, ele não... Padre Quevedo não tem a menor tolerância no sentido de... assim, vamos manter diálogo, respeitamos as pessoas, mas essa doutrina é errada. Ponto. E tá longe de ser o Padre Quevedo está longe de ser um tradicionalista. Estava longe de ser um tradicionalista, assim. Mas ele fala muito na perspectiva das ciências da parapsicologia mesmo. Aí eu estou fazendo um paralelo do Frei Boaventura Kloppenborg, né? Que ele tornou-se bispo quando? Ele era bispo em 82. Ah, né? Sim, muito tempo depois. Entre 81 e 82. E aí que é uma curiosidade muito bacana, que aí é uma pesquisa que eu estou reservando para o futuro também, porque ele é nomeado para ser auxiliar de Salvador, né? Então, assim, tem muito material para pesquisar nesse sentido.
E um dia eu gostaria de ir na Cúria lá para poder olhar os tombos lá, eu ver o que tinha, né? Porque, de fato, ele foi para um... e, no caso, foi muito feliz lá também, né? E a época que ele começa a escrever também para o Jornal do Brasil, para o JB, né? O antigo famoso, que agora não existe mais, mas ele escreve no JB durante 17 anos. Né? Então, quando ele se torna bispo, ele tem uma outra vertente também. Aí ele já está falando novamente com a sociedade brasileira, aí ele toma essa postura novamente do conservador, do bispo e tal, mas nesse período ele passa por algumas crises antes de se tornar bispo em relação ao próprio Concílio Vaticano II também. Ele é entusiasta do Concílio Vaticano II, mas depois ele acha que foi muito... que as coisas perderam o controle, né? E começa a refletir também nos seus diários em relação a isso. Então, é importante, por isso que eu volto é importante elaborar essa biografia, é essa minha tentativa de começar a pensar, já tem uma biografia dele, mas ao mesmo tempo explorar essa biografia e o pensamento teológico dele aqui no Brasil como algo que é muito além, aí é muito legal, assim, o Kloppenborg para além da apologética, né? Eu tenho até um esboço de um artigo que eu tenho esse título, porque realmente o que você vê na internet é essa batalha dele contra o espiritismo. Porque o Brasil gosta também dessa... Acho que o brasileiro gosta de polêmica, né? Tá aí, nós estamos em tempos de Big Brother, então essa treta, parece que a gente gosta de ver as tretas mesmo. Mas, por outro lado, ele tem muito além das tretas, muito além dessa defesa do catolicismo, ele tem uma produção teológica muito rica e bem interessante. Né, e que eu tenho observado quando eu vou apresentar, por exemplo, nas comunicações em função do curso que a gente precisa apresentar, as pessoas falam assim, mas é sério que a igreja pensa isso? É, sim, a igreja católica, isso é de um documento da igreja, porque ele faz esse trabalho de trazer... Pensa o quê? Pensa, por exemplo, em relação... O que a igreja pensa em relação à democracia, né, à liberdade do ser humano. Então, a questão humanista da igreja, tudo está nos documentos do concílio, que ele traz o Concílio Vaticano II promoveu bastante a autonomia do ser humano, a sua liberdade de escolha, a sua liberdade de consciência, a participação democrática, cada vez mais. Exatamente. Mas aí o pessoal fala assim, mas a igreja não é assim. Eu falei, não. A letra está aqui, a palavra está aqui. Então, o Kloppenborg era muito fiel a isso. Tudo aquilo que perguntava para ele em relação ao que ele escrevia, né? Ele escreve sobre democracia justamente sobre democracia e Estado laico, justamente às vésperas já no final da vida também, às vésperas da Conferência de Aparecida, né? Que ali aquele momento que a igreja, não gosto dessa palavra, a igreja católica é cobrada, né? A dizer, mas sempre motivada a falar certas coisas, né? A falar sobre os assuntos, e o pessoal sempre espera a polêmica, mas a instituição católica ela é muito clara no que diz respeito a isso, né? A questão da consciência, né? A consciência sagrada inviolável, isso é muito claro nos documentos dos documentos conciliares. E você está falando de polêmica. Eu vou lançar uma frase, assim, se você quiser concordar, fica à vontade ou não, mas uma frase polêmica. Eu acho que os professores de história, em linhas gerais, entendem ou muito pouco ou nada de catolicismo. Eles entendem assim, o catolicismo no sentido de aquela instituição medieval que não se reformou em absolutamente nada. Aí você fala, não, a igreja é uma defensora dos direitos humanos, é uma defensora da liberdade de consciência, da democracia. Aí o cara olha para você e fala, mas a igreja pensa isso? Aí você vê que o cara ele tem assim, um doutorado, ele tem faculdade de história, de filosofia, etc. Mas isso foi perceptível, por isso que eu estou te falando, quando a gente vai para os congressos. Os congressos são essas pessoas que nos questionam. Mas não só os professores de história, mas você imagina, tem que pensar na imprensa também, né?
o A imprensa jornalismo, mais ainda. quando vai... Sabe nada de catolicismo, Juliano. Sabe nada de catolicismo. Assim, são erros muito primários. Haja visto as notícias que vieram agora sobre o jubileu, como se fosse a grande novidade do mundo, né? Como se fosse uma Me coisa parece que o assim. jubileu, me parece que existe desde o ano 1300. Acho que o ano é 1300, alguma coisa com Bonifácio VIII, E entendeu? foi Assim, assim. Aí já criaram até, colocaram que o Francisco Cabeça do Apocalipse que inventou coisa. Não, Francisco não inventou nada, gente. Para o Francisco ser mais... não inventou absolutamente nada. Assim, as notícias que falam do jubileu da Porta Santa demonstram clarissimamente, eu acho que os meios de comunicação deveriam até contratar mesmo, assim, contratar gente formada, porque as matérias são muito primárias, você vê que são pessoas muito despreparadas, assim, escrevendo na imprensa sobre catolicismo. Assim, eu estou falando catolicismo porque nós pesquisamos o catolicismo, temos um conhecimento razoável, mas nas outras religiões também não fica ficam diferente. isentas, não fica diferente também, não sabe nada. Eu acho que precisa mesmo eu noto, precisa aprofundar um pouquinho mais também, né? Porque já que você quer falar da instituição, já que você quer pensar em instituição, ou mesmo criticar a instituição, saber conhecer, né? Porque, principalmente no que tange, no que diz respeito à consciência e tal, ou como agora, por exemplo, vendo falar sobre esse decreto lá, que foi para a Diocese de Roma, sobre a homossexualidade e a pessoa que quer ser padre e tal, mas isso já tem orientações não só de agora, a questão do celibato. Sim, A mas orientação vender jornal é preciso, ter acesso à internet é preciso. Como se fosse a coisa mais nova do mundo. Não, gente, não é assim. Aí você vê também, você vai vendo até o pessoal do humor também, que não tem muito conhecimento, faz piada disso e eu acabo não rindo, porque é uma coisa que não tem graça, mas eu noto, e aí você falou uma coisa que talvez a gente precisa pensar, a falta de conhecimento sobre instituições em geral, enfim. E era uma coisa que, pensando no Kloppenburg, foi um sujeito que ele tinha muito respeito com as instituições. E principalmente quando ele criticava. Estou falando aqui do espiritismo, da Umbanda, quando ele tratava... É que ele militou contra a doutrina, assim, ele não é contra as pessoas, mas ele fazia um estudo teológico sobre a doutrina. E antes do concílio, ele tinha uma questão que, por exemplo, acontecia que ele iria E isso, aí a comparação dele com o Padre Quevedo, mas isso é um Kloppenburg da década de 50. Por exemplo, uma vez ele foi no Pará e chegou lá, ele começa a pregar, ele mesmo fazia um trabalho assim. Ele era convidado da diocese, mas ele mesmo fazia os panfletos, ele ia nas escolas, nas prefeituras, nas instituições, ele mesmo mandava, entregava os panfletos para a palestra dele à noite, né, ficava ali uns 3 dias e dava palestra e as formações, etc. E tal. O que aconteceu? Ele era parapsicólogo também? Não. Ele era um eclesiólogo, né? Ele era teologia dogmática. Só que ele desafiava, não era parapsicologia, ele desafiava, porque aí chegou lá, por exemplo, nesse lugar, que o Pai de Santo falou que ia mandar uma maldição para ele. Aí ele desafiou o Pai de Santo também, né? Aí ele tirava. Aí ele fazia aquelas coisas. Aí ele tirou o hábito, foi lá na loja onde vendia as carrancas e tal, tirou foto. Então tem foto dele do lado das carrancas, do Exu e tal, para dizer que ele não tinha medo e que aquilo não tinha uma... Ele exercia tipo aquele ateísmo em relação à Umbanda e às matrizes africanas, naquela época, aquele ateísmo sartriano, que se existir ou não existir para ele não faz falta nenhuma, não vai fazer diferença nenhuma. Então, era nesse sentido. Porém, pós o concílio, e aí ele interpretando, aí a gente pode... Porque a igreja era, assim, a igreja, até o concílio, nunca fez a menor cerimônia de dizer assim, extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não tem salvação, e pronto, acabou. Foi no concílio que a igreja
teve uma condescendência maior, o que agradou a muitos setores, desagradou a outros, e aí ficou um certo malabarismo também, né? E se for ver, tem aquele jeitinho eclesiológico, aquele jeitinho católico também de dizer assim, que tem, mas não tem, né? Porque você pega assim, o nosso Retate, por exemplo, a gente pode criticar também enquanto pesquisador, nossa, era um documento que poderia ter sido um pouquinho melhor elaborado, né? Um documento que parece que foi feito ali no apagar das luzes, que tinha que entregar alguma coisa, aí vai lá o estagiário e entrega, porque precisava mas foi feito no apagar das luzes, no sentido de que teve tanta discussão, não, o concílio começou pronto, e teve tanta discussão, e sim, e não, reprova, e condena, e agrada aos setores, mas também tem o mundo contemporâneo, enfim, mas a gente tem que entregar, e aí como é que vai ser? E aí, enfim, porque o Concílio Vaticano II... Enfim. Quando acho que está fragmentando um pouquinho a sua voz, Juliano. Sua imagem congelou um pouquinho, mas você vai retornar em breve, enfim. Mas assim, o que o Juliano está dizendo com relação a essa questão do Concílio Vaticano II, né? O concílio ele colocou a igreja, Juliano voltou, o concílio, o concílio colocou a igreja em contato, assim, em diálogo com as outras religiões. Então, por isso, foi necessário ter um discurso mais complacente do que era antes do concílio. Então, eu queria até falar sobre isso, porque até comentar, né? Na verdade, foi o que eu estava comentando quando caí, foi exatamente, existe isso, porém, inclusive o Kloppenborg usa isso também quando ele fala quando ele vai falar da Umbanda. O nosso Retate tem essa ideia também, e a ideia do Missão Ad Gentes também traz isso, que até a palavra diálogo interreligioso e ecumenismo, as pessoas têm com uma perspectiva vindo da própria Igreja Católica. Quando vai para lá, o pessoal ou não entende ou também não tem interesse, né? E eles usam muito aquela ideia da semina verbi, né? Ou seja, e que também você pega o próprio Max Miller, que era um protestante, que usou isso também, de tentar ver em tudo que na verdade é tudo a mesma coisa e que lá está o cristianismo. Ou você pensar até num teólogo mais falando do Karl Rahner, o teólogo mais que a gente entende que se entende como mais avançado, mais fora das fronteiras, mas ao mesmo tempo ele vai dizer dos cristãos anônimos. Isso nada mais é do que uma certa imposição teológica também, aquela bem sutil, né? Então, não, é uma tentativa também de dialogar, mas ao mesmo tempo marcar a bandeira ali. E aí, quando veio o Ratzinger falar também com a. Estou chamando de Ratzinger porque foi na época que ele era cardeal, ainda escreve Dominus Jesus, todo mundo ficou assustado, era um documento bem simples, que não tinha nada de extraordinário, mas que dizia para os católicos. Então, para quem está. E às vezes é uma preocupação também que você falou, os historiadores não sabem muito de igreja católica, a imprensa não sabe, e os católicos também têm um pouco de dificuldade também de entender. Os católicos menos ainda, assim, os católicos não sabem sobre as questões elementares falo tranquilamente, assim, as pessoas não sabem sobre o catolicismo, né? As pessoas que sabem enfim, não sabem. Os historiadores precisam aprimorar. Não estamos dizendo que nós sabemos tudo, nada disso, mas assim sabemos um pouco suficiente para identificar que há erros muito primários. Quando as pessoas nos congressos fazem perguntas muito elementares, que são discutidas há muito tempo, né? Então, a própria imprensa, coisa que a gente lê na imprensa, termos muito errados, e aí eu vou buscar resposta com os católicos. Também a gente não encontra. Não tem, não. Principalmente, assim, estou falando dos católicos, vou chamar os católicos de igreja, né? Os católicos ali do dia a dia, tem muita dificuldade em entender também, né? E em conhecer, acho que desde
da Sagrada Escritura até ainda mais documentos, coisas assim. Você vê assim, eu sou do Rio de Janeiro, né? A minha esposa é da cidade do Rio de Janeiro, eu sou do estado, sou de Itaperuna. Sim. E aí eu vejo na cidade do Rio de Janeiro assim como que o catolicismo ele é sincrético, assim como que as pessoas que estão na Igreja Católica, nas paróquias do Rio de Janeiro, lógico que não são todas, mas são muitas. Eu ouso dizer que até a maioria, assim, as pessoas são muito sincréticas, assim, principalmente, né, no espiritismo, nas religiões de matriz africana, porque essas religiões elas trazem respostas muito interessantes, assim, no sentido de uma carta psicografada, uma manifestação do sobrenatural que o catolicismo não tem e que aguça muita curiosidade. E as Eu pessoas acho acabam entrando. E o Rio, a cultura também, né? O que as religiões de matriz africana trouxeram para a cultura, para o samba, para muitas coisas, para a resistência. Você vai numa. Igual eu já fui em procissão de São Sebastião, é um encontro do catolicismo, do jogo do bicho, do carnaval e das religiões de matriz africana. Procissão de São Sebastião. Aqui no... ela sai da Basílica, na Tijuca, de São Sebastião, ela vai numa linha reta até a Catedral. Sei lá, dá uns 5 quilômetros caminhando, é uma procissão bem longa. 5, 6 quilômetros caminhando. E tem um momento que para no barracão das escolas de samba. E escola de samba é cultura, é religião de matriz africana, é jogo do bicho, é a devoção a São Sebastião. Então ali tem um sincretismo tremendo acontecendo. E a mesma coisa, trazendo aqui para o Condado Sul Mineiro, a mesma coisa que a gente tem final do ano, nós temos o Congado, né, as festas de Congado, a Folia de Reis. Folia de Reis uma influência mais portuguesa, mas o Congado, o pessoal vai, sai da igreja cantando. O pessoal não imagina, né? E eu não gosto, não falo essa polêmica, não, mas o pessoal mais católico do mundo cantando as músicas ali na saída da igreja para São Benedito e Santa Bárbara, mas que são os pontos da Umbanda, né? Então, São Benedito e Santa Bárbara são 2 santos católicos muito evocados na Umbanda. Aqui nós temos no final do ano celebra São Domingos, Santa Bárbara, São Jerônimo. São Jerônimo também e eu não sabia. Como santo guerreiro, eu não sabia também. São Jerônimo, São Benedito, né, e Nossa Senhora do Rosário. Então, assim... Porque Nossa Senhora do Rosário tem muito... Historicamente, no Brasil, tem muitas irmandades dos homens pretos. Sim, de Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos, antiquíssimas, dos escravos. Quando morei em São João del Rei, eu fui me dar conta que eu estava em São João del Rei, na primeira igreja histórica que eu entrei lá, foi de Nossa Senhora do Rosário, que eu vi uma coisa fantástica também, que é a Irmandade dos Escravos, né? Até hoje é conhecida lá em São João del Rei. Então, e eu falo, no Brasil não dá para fugir. Eu falo, mesmo em Minas Gerais que nasce, por exemplo, você traz quando assim, primeira tentativa de chegar ao Concílio de Trento no Brasil foi em Minas Gerais, foi lá no Caraça. Mas vieram os lazaristas com influências jansenistas. Então já não veio um Concílio de Trento puro. Mas a presença das outras culturas e isso esparrama pelo Brasil afora. Então. E era exatamente isso. E falando do Kloppenburg, sem fugir dele, era esse mundo que ele queria trazer. Ele queria trazer o mundo católico, né? Pelo menos fazer o católico entender que era católico, né? E se ele tivesse aqui hoje ele teria talvez teria mudado um pouquinho, entenderia mais o processo, mas realmente para ele, né? Eu comparo muito, eu já falei, a teologia dele e a do Ratzinger são muito parecidas. Eles não são teólogos que produziram coisas assim diferentes, tal, mas eles conseguiam agregar, eles conseguiam colocar, por exemplo, a teologia do concílio com ideias da patrística, da própria escolástica, trazendo para os dias de hoje, para tentar dialogar com a realidade, mas a ideia era essa, você pensar assim, o que ele queria? Uma identidade católica, não perder a identidade católica. Né? Então, essa é a questão dele, talvez ele ficaria um pouco frustrado se ele morre em 2008,
né? A Páscoa dele é 2008, então ele poderia... Muito recente, né? Ele faz com 89 anos, né? Então, mas deixa o que a gente está tentando fazer é esse legado. E exatamente, acho que vamos dizer, a nossa prosa tomou um rumo bem interessante, que é isso, é fazer as pessoas pensarem o que a instituição católica pensa. Então, o pensamento, fala assim, qual que é o pensamento do Cloppenburgo? O pensamento do Cloppenburgo é o pensamento do magistério conciliar. É claro que depois ele tem algumas crises que ele passa. Tem uma curiosidade fantástica assim, na biografia, no diário dele, que quando o sobrinho dele deixa o ministério, ele escreve uma carta para a irmã dele, falando que ele estava chateado, da tristeza, e que ele achava que o concílio tinha extrapolado, coisa assim, e ele começa a pensar coisas do tipo... pensar coisas assim, que para ele, por exemplo, que a Igreja Católica deveria pensar, por exemplo, no ministério ordenado temporário, né, no presbiterato temporário, tipo de 10 anos, de 5 anos. Mas como é que você faz um sacramento com validade de 5 anos? Porque Pois é. Ordem, sacramento da ordem. Pois é, aí que está. Essa é a questão, né? Se a gente pensar, por exemplo, pós-Trento, isso é impensável. Se a gente for pensar lá no início das igrejas, porque assim, lá não era clara exatamente a ordem, né? Nas primeiras igrejas, até as reformas de Nicéia e Constantinopla, a gente não tinha a gente, né? Tô falando, às vezes o pesquisador esquece, né? E o católico fala. Então, desculpa aí o pessoal que tá. Mas a Igreja Católica. Não, mas assim, mas o que acontece? Eu tenho feito umas lives assim com pessoas muito religiosas, enfim, naturalmente estou conversando com você hoje, que é um historiador também, que é um pesquisador, enfim. Mas nós estamos indo para um caminho da pesquisa. Eu, inclusive, já estou esperando muitos comentários descendo o cacete. Nós dois dizendo assim, mas como assim esses dois não vão condenar o espiritismo, as religiões de matriz africana? Né? Entende? Assim, pois é, a conversa de dois pesquisadores de ciências da religião, né? Eu estava conversando com um colega ontem, com um amigo, né? Que ele é, inclusive, historiador também, pesquisador de Ratzinger, né? Chama Juliano também, é da minha cidade, aqui, nós somos conterrâneos, e a gente discutindo e a gente está falando sobre as expectativas, né? Pensando agora quando o Papa Francisco nomeia 2 mulheres para presidente de Castelo, para presidir de Castelo. E que aí a expectativa nossa é, no próximo consistório, elas serem convocadas também, que não tem nada que impeça isso, né? Como já teve leigos também. Que não tem não? Para mim não eram só cardeais? Cardeais não é ordem, ela pode ser cardeal também. A mulher pode ser cardeal? Qualquer batizado, ela não é, o cardinalato não é uma ordem. Mas é um título, assim, ordinariamente tem sido conferido normalmente a bispos. Por exemplo, embora o Raniero Catalamessa, por exemplo, seja um cardeal que não é bispo, né? O Raniero Catalamessa franciscano. E ele abdicou de ser, né? Então, por isso que abre esse precedente. Isso foi uma coisa, assim, para o pessoal aí ficar maneirar nos comentários. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Nós vamos ser muito xingados, hein, Juliano? Isso não vai acontecer, de fato, mas seria... não tem alguma coisa que impediria, vamos dizer assim. E também faltou o próprio Bento XVI, quando ele foi questionado sobre o ministério ordenado feminino, ele falou assim, isso precisa passar pelas escolas de teologia. Mas as escolas de teologia também não estão pensando isso, né? Então, porque antes de chegar... eu acho que isso não vai... Juliano, o que acontece? Eu acho, não é tradicionalismo. O tradicionalismo faz muito barulho na internet, mas o tradicionalismo não é tão grande assim. Mas eu acho que o futuro do catolicismo, ele ruma para caminhos mais conservadores. Sim. Eu estou falando à luz do clero, que está sendo ordenado, eu estou falando à luz de uma série de... Não estou falando de tradicionalismo, retorno à liturgia tridentina, recusar o Vaticano II, anular o Vaticano II, não é nada disso. Mas, assim, uma hermenêutica mais da continuidade. Mas eu tenho esta impressão. Em viver, verá.
é o que se espera quando a gente pensa, né, como diz, toda saúde aí para o Papa Francisco, mas é o que se espera de um próximo Papa, será nessa linha mais conservadora. Você acha que é mais conservador? Engraçado, eu acho, assim, acho que virá um Papa da linha do Papa Francisco, até mais um pouco progressista. Porque Francisco é um homem da reforma. É isso. Assim, Francisco é um homem da reforma, Francisco. Vou falar abertamente, assim, você é um entrevistado, né? Mas assim, eu acho que ele é um homem da reforma e não tem saco para tradicionalista. O que eu penso do Papa Francisco é esse. Se ele pudesse suprimir o máximo, ele o faria, mas eu estou dizendo das bases mesmo, do clero que está sendo ordenado no futuro. Eu tenho essa impressão, no futuro, não é nem o próximo Papa, não. Vamos ver como é que vai ser essa... Porque assim, a gente vive nessa dialética, né? Que Hegel descansa em paz, mas sempre tem essa... o conservador também... eu fico meio na dúvida também, até que ponto é conservador, né? Então, assim, vamos aguardar. Eu fico pensando, assim, eu não consigo vislumbrar muita coisa. O mundo hoje está nessa dialética do vai e não vai, né? Estica um pouco, volta. Isso. A juventude, ela parece que, por exemplo, nós somos, né, os primeiros da geração Y, né? O pessoal que veio depois de nós, da geração Z, parece que alguns têm saudade do que não viveu. Né? Essa frase é do Neymar, inclusive. É isso, mas essa saudade do que não viveu... É uma fantasia. Por exemplo, eu vejo, por exemplo, eu pesquisei o Bispo Castro Maia, escrevi duas biografias dele. Então, assim, por exemplo, tem jovens de 23 anos que moram no Rio Grande do Sul e que querem ensinar para os padres de Campos que conheceram o Bispo Castro Maia, quem foi o Bispo Castro Maia. Entendeu? Assim, cheio de fantasias e viagens, etc. Explicar para a fraternidade quem foi o senhor Marcel Lefebvre, o Bispo Marcel Lefebvre. Mas eu acho que o Bispo Boaventura Kloppenburg também é um personagem interessante, porque eu pensei que ele fosse um bispo mais progressista e foi se tornando mais conservador ao longo da vida. Não, ele era um apologeta, então ele era extremamente conservador. Aí ele vai, o concílio o deixa, faz ele continuar conservador, mas em diálogo com o mundo, né? Porque, na verdade, exatamente ele soube entender, vamos dizer assim, não vou falar que ele soube entender, mas ele entendeu o concílio da forma que talvez João 23 quisesse com que fosse entendido. Era a igreja, a instituição católica conversando com o mundo moderno, né? Depois de muitos anos ali, precisava dialogar. Muitos anos, a casa dos séculos mesmo, né? A casa dos séculos. Porque, por exemplo, você pensa lá, a primeira... Parece que também a gente pode ver na história da igreja isso, né? Você imaginar que a Revolução Industrial vem lá em 750, aí o 850 vem o marxismo, e só depois de 50 anos que o Leão XIII vai escrever alguma coisa para falar mais ou menos desse assunto, né? Que era gravíssimo na época. Então parece que tem essa tendência a ser devagar mesmo, mas então o Kloppenburg ele entende que é necessário dialogar. Inclusive, depois, enquanto bispo, né? Ele escrevendo para o JB, por exemplo, o JB na década de 80 e 90 no Brasil era algo que falava com o Brasil todo. Então, semanalmente ele estava lá e com as suas colunas, tal. Então, eu creio assim, é uma biografia que a gente precisa entender. E não era assim ele sempre foi conservador. Tem algumas passagens que a gente precisa entender, que é, por exemplo, a relação dele com Leonardo Boff. Existem várias fontes. Eles eram amigos? Fechamento? Existe o grupo que fala que era fechamento, existe aqueles que falam que os dois não faziam dupla na dança da amizade. Então, assim, mas de muito respeito, né? Na verdade, inclusive ele tem. Uma das fotos que eu te mandei depois aí, ele recebendo
o cardeal Suenes, né? O cardeal Suenes, na década de 70, era assim, onde ele chegava, o tradicionalismo e o conservadorismo tremia, né? Porque ele foi inclusive o cardeal Suenes vamos dizer assim, foi o grupo que perdeu na montagem do documento da Humanae Vitae, né? Então ele Mas, acho que foi, mas ele fez parte da ala mais reformista, que teve um espaço interessante no concílio, né? Teve sim, não tanto no concílio, mas assim, na Humanae Vitae, que poderia ter ajudado muito, e até hoje tem que complica, né, esse diálogo também da igreja com o mundo, tá? Mas não vamos entrar nisso não, porque senão depois vai ter mais... Não quero muito hater aqui no seu Não, canal. vai ter. Isso daí não tem jeito. Assim, eu fico monitorando, assim, haters dão engajamento, isso é interessante. Então tá bom. Mas assim, quando eles xingam, você pode ter certeza que vai ter gente falando: quem é esse cara com esse anel de tucum aí falando nessa página? Pode ter certeza disso. Mas assim, isso daí para mim, enfim, já monitoro bem, porque a pessoa ela pode discordar à vontade, a pessoa ela pode integralmente discordar ou concordar, ela não pode xingar, desrespeitar, isso em hipótese alguma. O cardeal Joseph Suenan, ele é autor de uma frase, né? Assim, eu falava Suenes. Ele é autor da frase, né? O Concílio Vaticano II foi a Revolução Francesa na Igreja. E aí, isso daí são coisas que são resgatadas hoje por jovens de 22 anos, formados em administração, e que acham que entende mais da doutrina da fé do que os papas reunidos, etc. Isso acontece. Porque se você não quer ser criticado, acho que quem não quer ser criticado tem que falar de religião do Egito Antigo. Morreu todo mundo e já foi, mas hoje em dia falar sobre o catolicismo contemporâneo nesse mundo hoje, né, da internet, dar a cara para bater, enfim, então... Mas, assim, o cardeal Joseph Suenan é um personagem que vem sendo bastante pesquisado. Sim. E assim, na verdade, eu fazia, né, pensando na Humanae Vitae, era o grupo dele e o grupo do Wojtyla, né, então o grupo do Wojtyla venceu para um documento com o texto final, convenceu o Papa Paulo VI. Isso faz parte, né, ou como diz o outro, faz parte do jogo, né, mas, assim, existia também entre eles muito respeito, né, acho que talvez falta hoje, né, no diálogo, esse pessoal falando de hater, falta um pouquinho de respeito entre eles, entre nós, de pensar assim, ó, fico muito pensando, né, é igual a última visita do Papa João Paulo no Brasil, na Catedral do Rio, que ele para e dá um abraço no Dom Helder, aquilo é muito, historicamente, é muito significativo, porque o tanto que os dois brigaram durante a vida dos dois, e como Dom Helder o criticou várias vezes, então, assim, o respeito, pensar, por exemplo, nas origens dos primeiros cristãos também, que tinham lá suas discussões, pelo menos o que é relatado, né? Então, acho que faz parte disso. O próprio apóstolo Paulo, ele deixa claro nas suas cartas, assim, que ele não tinha um temperamento fácil, e ele deixou de andar com alguns grupos por conta de algumas discordâncias, enfim, né? Então, a igreja ela é marcada por tretas. Por tretas, isso. E eu acho que, na verdade, assim, pensar o Kloppenborg hoje é isso. E até um recado para os haters é isso. O Kloppenborg era aquele que ele ia nas fontes, ele lia. Eu acho que antes dessa crítica, ele era capaz também de dizer, inclusive quando ele fala da Umbanda, eu acho tocar nesse assunto, porque ele reescreveu um livro dele fazendo correções, né? Até porque ele reinterpretou pós-concílio. E ele depois entendeu que é uma manifestação que deve ser respeitada. O concílio ele flexibilizou. O concílio ele deu uma flexibilizada em relação às outras religiões, às outras profissões de fé, enfim. Isso, né? Enfim, né? A gente não vai dizer aqui, não quer inventar a roda, não quer dizer o que a igreja deve fazer, mas enquanto pesquisador diz, ó, existe essa vertente aqui a ser pensada, e a gente precisa falar disso, né? Como diz o nosso orientador Rodrigo, não dá para passar e fingir que não viu.
né? Não tem como, né? Sim, sim, sim. É o que eu tenho do Frei Boaventura, assim, o que eu já li, porque eu queria conversar com você, no sentido da biografia dele mesmo, assim, né? Sim, Porque ele foi como você está explicando aí, um defensor sim, da doutrina sim, sim. e um crítico da Umbanda e do Espiritismo, que no Brasil É, é um campo muito fértil. E eu estou falando de um prelado alemão, né? sim, Assim, sim. porque foi criado no Brasil, mas de família alemã. Exatamente, né? Toda aquela cultura gaúcha ali, de Bagé, que é também, né, estruturada ali, né? Então, é por aí o caminho mesmo. Mas, por outro lado, ele tem também uma produção teológica. Ele tem, por exemplo, comentários de todos os documentos, além de ter narrado uma narrativa assim, em tempo real do que foi o concílio. Essa é a parte muito interessante, é algo que a gente pode conversar bastante, é algo que no meu trabalho estou reservando para, né, para trabalhos futuros, né, porque realmente é uma parte do arcabouço da história da igreja no Brasil que a gente precisa completar. Não sou eu que vou sozinho que vou fazer isso, porque teve outros pesquisadores também que já pesquisaram sobre Mas tem isso. pesquisa sobre o Kloppenburg no Brasil? Outras pesquisas, você conhece? Tem sobre, diretamente não, mas tem sobre a Hebe, o período dele, tem também sobre a Hebe, que também tem que foi no caso do período dele também, que era ali da década de 50, 60, a Bruna, acho que é Bruna Marx, da Rural do Rio de Janeiro, ela pesquisa sobre a participação do clero no movimento Sem Terra, a partir da revista Hebe, né? Então tem também uma referência dele, e tem a Solange, que é também uma pesquisadora, que pesquisa eclesiologia também, que... Mas assim, biografia dele, porque você está escrevendo a biografia dele. Isso, mantendo meu primeiro capítulo é a biografia, e depois o comentário sobre a obra, né? Acho que construir uma biografia vai vir, de fato, posteriormente com elementos maiores. Por hora a gente está fazendo uma leitura, nossa defesa em março vai ser Vai ser daqui a 2 meses a defesa, isso, então, olha que isso. legal. Vai ser sobre a leitura dele sobre o concílio no Brasil. Aí eu trago a biografia, mas nessa perspectiva da construção de um religioso, e depois eu vou tratar da discussão dele sobre as obras, que aí não entra só essa ideia do espiritismo, mas também o que o concílio diz para o Brasil, e depois o período dele na América Latina como reitor, né? Ele foi reitor do Instituto do Celam em Medellín, ou Medellín, né? Não sei para quem, mas por aí ele foi... Mas assim, aí eu vou fazer essa pergunta assim, que agora eu quero saber. Ele foi um crítico de Medellín ou ele foi um defensor de Medellín? Porque Medellín foi um evento progressista na igreja. Não, ele era um defensor de Medellín, ele foi participante. Ele participou inclusive, ele não participa de Aparecida, mas ele participou, ele foi presente, ele teve presente nos Aparecida quatro. 2007. Ele teve 55, 56, Rio de Janeiro, teve em Puebla, teve em Medellín e teve em Santo Domingo, como participante ativo e como perito, né? Principalmente Puebla e Medellín. Por isso que a gente queixa, quando fala assim, coisa da teologia da libertação, essa coisa dos pobres. Não, mas não era só da teologia da libertação, não. Isso foi uma proposta assumida pela igreja na América Latina, de fato. Porque assim, a CNBB propôs, né, o plano de pastoral PPC, o plano de pastoral conjunto. Isso. Né, no concílio, e lá no próprio concílio mesmo, porque o episcopado brasileiro, a partir da década de 50, segundo a Scott May Warren, assume uma postura mais progressista no aspecto de discussão de reformas de base, porque o Brasil sempre um país riquíssimo, mas de uma concentração de renda muito grande, isso é uma dor muito grande. E o episcopado brasileiro assumiu essa discussão
Então, na década de 60, a igreja no Brasil é uma igreja progressista. Sim, sim. Porque, assim, é isso que a gente estava conversando, assim, da imprensa não entende nada sobre o catolicismo. O catolicismo é uma instituição retrógrada. O catolicismo, na década de 60, assumiu discussões de vanguarda social, sim. Medellín, Puebla, mas principalmente essas duas, né? 68 e 79, a igreja discutiu a concentração de renda de maneira muito severa. E aí naturalmente, assim, o socialismo entrou, o pensamento socialista entrou na igreja. Sim. Assim, as comunidades mais de 100... Não, por favor, Juliana, eu vou me permitir, se você discordar de mim, você fica à vontade, por favor. Eu vou me permitir. As comunidades eclesiais de base são instituições de esquerda. E eu não estou entrando no perspectiva de certo, errado, nada disso, mas é uma igreja da discussão social. Mas hoje, nesse mundo polarizado, onde tudo é comunismo, você é comunista, você é fascista, onde não há problematizações, aí quando eu pergunto assim, até maldosamente, mas então Frei Boaventura era um defensor de Puebla, naturalmente eu estou esperando as pessoas dizerem, então ele era um comunista. Não era. Não era nem, por exemplo, vamos dizer assim... Só uma observação, eu estou colocando fogo no parquinho de maneira consciente e deliberada, tá? Inclusive, ele tem também uma... Ele faz, inclusive, uma leitura crítica da própria teologia da libertação. Né? Então, ele tem um livro sobre isso, sobre essa leitura, só que esse livro não tem em português. Né? Como assim, brasileiro não tem em português? Não, ele escreveu em espanhol e as editoras brasileiras não publicaram. Aí é uma questão meio de... Né? Mas é que... Mas vamos resgatar esse livro, então, hein? Vamos lá, estamos buscando, estou procurando. Mas ele faz essa crítica também, mas não nesse sentido de que às vezes o pessoal fala assim, é comunista, não. Até porque a teologia da libertação, ela tem uma... A base teológica dela é outra, bem diferente. Existe uma teologia marxista que você pega lá naquele grupo austríaco lá que veio lá do leste europeu e numa parte da Alemanha, existe de fato uma teologia com viés marxista. Mas a teologia de libertação na América Latina, ela parte de uma reflexão puramente de teologistas. Basta ler o Comblan, basta ler o Gutierrez, a partir da teologia do Êxodo, da libertação. Mas assim, agora, quem condena não leu. Não leu, não. Eu não estou defendendo a teologia da libertação, mas estou dizendo o seguinte, são discursos muito rasos. Sim, e que, na verdade, agora, quando que ela encontra no caso, com a luta, vamos dizer assim, quando que eles encontram com o marxismo e com os comunistas aqui? No momento em que eles viram que a causa é a mesma. Né? A causa, existe um opressor. Agora, é a mesma coisa que vou dizer assim, tem uma entrevista, não sei se foi uma entrevista ou uma conversa, e agora, cabeça com Dom Mauro Morelli. Dom Mauro Morelli, ele deixou claro uma vez, ele nessa época da ditadura, ele andava junto com o pessoal marxista, e eles falavam assim, mas por que você não vem com a gente para poder? Ele falou, tá, mas tudo bem, a gente tem alguma coisa em comum. Mas, por exemplo, quando a gente for falar de aborto, eu não vou concordar com vocês, então eu não posso estar e outras coisas também. Então, assim, mantinha, inclusive, os bispos, né? Dom Mauro Morelli, Dom Cláudio Umes, do Adriano, nossa, a lista é imensa, Adriano Hipólito, Lord Scheiter, Dom Paulo Evaristo. Paulo Evaristo, esse está vivo até hoje, o Dom Angélico. Dom Angélico Bernardino, que fez o casamento do Lula, inclusive, com a Janja. Exatamente. Então, assim, esse pessoal, eles tinham uma... Aí, por exemplo, você fala de Dom Paulo Evaristo, que é bispo mais... Que é a celebração mais tridentina do que a do Dom Paulo Evaristo, que não existia, mas a cabeça dele era... Né? Lembra aqui, por exemplo, quando você fala assim, de tradicionalismo... A gente pode falar que a SEBS, mas assim, a gente pode falar que a SEBS... Eu penso que sim, que tem influência de esquerda. Eu penso que o PT nasceu nas comunidades eclesiais de base, ou estou forçando a barra? Uma parte deles, sim. Porque levou, o PT nasce no grupo lá dos metalúrgicos e tal, mas as comunidades de base aderiram, talvez pela causa comum, que era a ideia mesmo, né? Mas, não, vamos dizer assim, ela foi um lugar também
que as pessoas se encontraram. Acho que bater o martelo, falar, nasceu ali, aí já é meio... Porque cada um também quer... Eu estou falando por conta do PT, assim, o PT fala, se não fosse as comunidades eclesiais de sim, base, o PT não teria surgido. O ajudou Lula muito. fala isso, o Lula fala isso. Porque nos interiores, as reuniões eram feitas nos salões paroquiais, né? Porque não tinha lugar para reunir, né? E muitos sindicatos também foram de ajuda e tal. Mas aí quando a gente fala, por exemplo, por isso que agora essa divisão é meio complexa, mas a gente fala em tradicionalismo, por exemplo, a questão do celebrativo, por exemplo. Eu lembro há pouco tempo, né, vivo ainda, até estava vivo até uns anos atrás, Dom José Maria Pires. Então ele ia para a Crisma, quando ele ia celebrar as Crismas, que ele era convidado, levava todos os paninhos, tudo certinho, é, e todas as vestes liturgicamente perfeitas, bem, como é que fala, uma celebração extremamente bem elaborada, Pontifical, canônica. canônica. O Dom Paulo, celebrações muito tridentinas, chamavam de muito tridentinas, né, com aquelas, né, toda o incenso com todas as marcações exatas, como devem. Então, assim, hoje tem essa divisão, mas na época existia, não eram contraditórios, né? E, por exemplo, existiam vários grupos, vários não, aqui no sul de Minas, por exemplo, alguns padres missionários que vieram dos Estados Unidos, Oblatos de Maria Imaculada, né, e outros pela região lá fora, que, por exemplo, vieram dos Estados Unidos naquele pós-fenômeno de Pittsburgh, que é da renovação carismática, vinham com o pensamento da renovação carismática e aderiram ao PT também, né, na década de 80 e 90, né, em função de estar do lado dos pobres mesmo, que era essa ideia. Agora, você pensar também o PT de 80 com o PT de hoje, são duas instituições diferentes também, né? Hoje o PT é bastante burguês. Então, entendeu? Você vai pegar, assim, né, nessas duas... Se a gente for pensar, né, o que era... porque fundou o PT. Mas o PT, quando estava junto com as comunidades de base, era outra realidade. O PT hoje é uma coisa, as comunidades de base hoje também, elas têm outra configuração também, se você... Então... Existe ainda comunidades eclesiais de base no Brasil? Existe, se reúnem e tal. Não é fraco. E movimentos que dão força, como a PJ ainda resiste, né? Então, A PJ resiste. movimenta. Resiste. Então. Mas assim, o Frei Boaventura, ele se colocava contra essa perspectiva de esquerda, se identificava isso nele? Não tem assim nada específico. Politicamente, ele era daquela. Ele não tinha manifestações políticas, né? Claras, né? Mas ele, vamos dizer assim, ele estava mais para o final da vida, naquela linha mais pensamento pró-família, mais assim numa linha de, vamos dizer, pauta dos costumes do que uma pauta política exatamente, para dizer assim. Mas no decorrer da vida, quando ele falou, agora a última, quando ele fala do texto, até que eu trabalhei no último congresso que eu participei, foi exatamente o que ele fala quando ele fala do Estado laico e da democracia, ele pontua de acordo com os documentos da igreja. Aí ele vai usar basicamente pensamento conciliar, humanismo, liberdade individual, respeito e tudo mais. Então ele é bem conciso com o pensamento do magistério. Você lembra de onde que ele foi bispo, assim, de cabeça? Ele foi bispo de Salvador, auxiliar, e depois ele é transferido para a terra dele, né? Na verdade, não a terra dele, mas vai para o Rio Grande do Sul e ele fica como bispo de Novo Hamburgo, diocese de Novo Hamburgo, e ali encerra o ministério dele. Ele já ficou bispo já com mais de 60 anos, né? Com 60 anos já. Acabou Então não tendo um episcopado tão longo, de 30 anos, 32, 33 aí ele anos. fica emérito, aí ficou 10 anos, assim, aí escrevendo, sendo consultado, tal, às vezes escreveu uma coisa para a Rebel, outra, mas deixa um Mas legado. uma apologeta do catolicismo. Uma apologeta do catolicismo. Depois uma apologeta de início e depois um defensor da identidade católica até o fim da vida. Então, para ele era significativo
ter o católico tinha que ter essa identidade, e ele tinha que demonstrar essa identidade, não só ser, mas parecer também, né? Então, e, e é claro, mantendo o respeito, por isso que eu falei, o pensamento conciliar para ele foi muito importante, porque ele abriu a perspectiva de que sim, pode haver outras manifestações, mas o católico, por favor, continue católico, né? Então, Com diálogo, com respeito, com isso, tolerância, mas isso, no sentido doutrinário. exatamente. Eu, Doutrinário, pensar. Talvez seja isso, né? O que falta é, é o que falta, o que a gente falou. Volta de novo, a gente volta nisso. O pessoal precisa conhecer mais. Talvez o próprio católico leia um pouco mais, né? Por exemplo, para não cair nisso, até mesmo a maioria fala assim, quando vai comentar alguma coisa, CNBB falou tal coisa, mas comenta o que saiu no Jornal Nacional, não leu o documento. O Papa falou, mas, né, leu, ficou com aquilo que saiu no jornal ou na manchete da internet, então fica raso mesmo, né? eu acho que fica raso, mas o ser humano tem uma necessidade de rótulo, Juliano. Assim, Sim. aliás, hoje em dia, por exemplo, nos vídeos que eu faço, quando eu converso com as pessoas, eu vou lá, eu converso com a pessoa na boa, sem confrontar. O máximo, por exemplo, o máximo que eu provoquei, até a pessoa que eu mais provoquei agora foi você. Eu Mas vou você... conversando, e, enfim, as pessoas sempre me perguntam assim: mas qual é a sua posição? Você é tradicionalista? Você é da administração? Você. Eu, eu acho isso até muito bom, porque eu não quero fazer apologia do catolicismo. Eu gosto de conversar com pessoas que pesquisam catolicismo, mas as pessoas cobram. Você é progressista? Você é da renovação? Você é libertador? Entendeu? Então, assim, fica essa coisa. O Papa Francisco, acho que nós podemos dizer que ele é um homem da reforma. Sim. Acho que ele é um homem que gostaria de reformar mais, inclusive. Eu vejo ele como uma pessoa muito simples, na verdade, que ele é aquela questão, né? A gente for, quando aprofundar o porquê que ele foi escolhido, aí não é só uma questão de reforma, porque também ele tinha feito coisas em Buenos Aires, ele fez correções em Buenos Aires que precisavam ser corrigidas na Cúria. E isso reverberou também, né? Principalmente em relação, talvez assim, o pessoal fala mais do que ele faz em relação ao que ele diz, em relação a isso, aquilo, mas, por exemplo, a organização que ele fez do Banco do Vaticano devia ser mais falada, porque ele pôs ordem na casa, né? Então, coisas desse tipo que talvez poderia ser mais reverberada. Mas, no caso do Francisco, ele vamos dizer assim, é uma biografia interessante, né? Porque não, depois que ele se torna bispo, ele se tornou um homem de paróquia, né? Porque não era um padre de paróquia, ele era professor, depois foi ser superior, aí vem a fase contraditória dele na Argentina, porque acusado de estar do lado da ditadura e tal, aí ele deixa a Argentina, depois que ele se torna, porque ele era provincial jesuíta, ele deixa a Argentina, vai estudar na Alemanha, aí depois volta, e aí é nomeado bispo. Aí quando ele se torna bispo, ele começa a viver mais essa ideia, essa coisa ele conhece a pastoral de fato, enquanto Eu acho que bispo, ele, né? porque ele era. Porque aqui a gente fala teologia da libertação, mas na Argentina acho que é teologia do povo. Não, ele não era ligado a isso, não. Pelo menos Eu acho que ele era da teologia do povo. Eu acho que como era. bispo, ele vai, por exemplo, ter um viés mais Mas não, progressista. não é teologia do povo? O nome correto Não, não é não esse? sei, não É sei. isso. Em espanhol fala teologia de la liberación, mas eu não sei se é o mesmo. É. Mas lá, por exemplo, que aí ele começa uma vida muito simples. Em Buenos Aires ele morava no fundo da igreja, da catedral. Ele não tinha palácio, não andava de transporte público, estava sempre do lado, junto com as pessoas, tal. Então, Participava de culto evangélico, muito tranquilamente. ia, né? Então ele estava sempre. Então, por exemplo, ele levou bastante disso dessa coisa, né? Desse pastor, desse bispo mesmo, né? Um pastoralista. Tanto é que lá em Roma ele faz
ele exerce o cargo de bispo de Roma mesmo, né, lá. Então ele faz visita às paróquias, ele faz visita pastoral, ele está, de fato, inserido ali na realidade. Então, vira e mexe, acontece. Não agora também, né, porque com o joelho fraco, mas cabeça muito boa. Mas ele Então, tá bom, ele tá com a cabeça bem lúcida, nossa, assim, extremamente, sabe que tá... integralmente, assim, homem velho, assim, um homem velho, né, assim, vamos, assim, 88 anos, você, até eu disse, você até que me corrigiu, né, que eu pensei que ele fosse o Papa mais velho em atividade. Ah, é isso, não. Teve o Leão XIII. Leão XIII, mas eu acho que Francisco, eu tenho a impressão que Francisco ainda vai durar um bom tempo ainda, assim, não tem sinais de... O Leão XIII foi escolhido depois do Pio IX, que foi um papa complicado, né? Aí eles escolheram o mais velho para ser um papa de transição e não foi. tem essa brincadeira histórica aí, né? De Papa de transição, como João 23 também foi, né? O Papa João XIII foi de fato uma transição, que baita transição, né? Mas que era alguém para... O João XXIII é aquela ideia, vamos acomodar para a gente escolher o outro, né? E o Montini já estava praticamente escolhido, era alguém que já estava sendo ali nos bastidores, já preparado para ser, mesmo que... Você identificar, você leu isso, essa coisa do Montini nas crônicas do Boaventura, do Frei Boaventura? Não, eu vi isso numa biografia do João XXIII, agora preciso lembrar qual delas. É porque o doutor Plínio falou isso. Em 62 ele falou, o próximo Papa será o Cardeal Montini. Em 62. Mesmo porque, na verdade, tinha a ideia que o Montini fosse, só que o Montini não era cardeal ainda quando o Pio XII morreu. Quem o fez cardeal foi o João XXIII. Uhum. Né? Então, mas foi uma transição assim fantástica, bem interessante. Coisa também que aí falando Paulo VI, do Montini, o Kloppenburg leva para ir numa pesquisa que ele fez aqui sobre o espiritismo no Brasil e na América Latina. Né? Ele tem uma reunião com Paulo VI para falar sobre isso também, né? Então por isso que pega essa pecha, por exemplo, o Kloppenburg é aquele que era contra o espiritismo. Não, tem muito mais do Kloppenburg, ele não era só... A preocupação dele pós-concílio era mais identidade católica do que exatamente, né, não tinha nada de perseguição e tal. E aí vão vir alguns textos também, que aí o pessoal vai tirar alguns, já acontece, o pessoal tira uma... Mas é a função do padre mesmo, assim, isso é a função do padre ensinar a doutrina da igreja para os fiéis, se não deveria ser. Se o padre não está fazendo isso, eu acho que ele está... E no caso dele era um teólogo também, né, e era um professor de teologia, né, também, né. E se você for pensar, não era tão... Se você for ver, as pessoas que ele formou, né, ali em Petrópolis, quanta gente que saiu ali com cabeça... O Instituto de Petrópolis é um instituto que sai muitas cabeças progressistas dali, então... Né? A linha franciscana é uma linha mais progressista na igreja. Sim, então, o próprio Dom Cápio... Leonardo Boff, Dom Paulo Evaristo, era franciscano, foi formado lá. Né, e uma figura que todo mundo conhece como, né, pelo padre Marcelo Rossi, mas uma mente brilhante ali do Instituto, é o Dom Fernando Figueiredo. Né, eu acho que é mais moderado. Especialista em patrística, né, o maior patrólogo do Brasil. Então, tem muita gente ali, né, mulheres ali, Maria Clara, né, e além a Maria Clara Bingman foi formada no Instituto Franciscano de Petrópolis? Estudou lá, foi professora lá. Não sei se ela estudou, ela foi professora lá agora. E ela está na PUC também, né? Na PUC do Rio. Eu sei que ela deu aula lá também. Enfim. Então, é um grupo interessante ali. E ele estava lá também, né? Foi de lá também, ficou muitos anos ali. Então, mas assim, é muito bom, né? O que ele fez foi muito bom, assim, para pesquisa histórica. Sim. Do concílio, escrever em tempo real e publicar, porque eu usei
o Frei Boaventura. Acho legal conversar com você sobre a biografia dele, embora a gente tenha conversado sobre outras coisas também, mas é um personagem que precisa ser lembrado. Sim, sim. E o que ele fez, para mim, me ajudou muito falar sobre o concílio. Eu espero contribuir nisso, né? Trazer essa figura, defender agora e continuar a minha pesquisa também, não parar, porque eu acho que o povo precisa conhecer, o povo de Deus, né, que anda nesse deserto de desinformação, precisa aprender um pouquinho mais, né? Não, mas a sua pesquisa é muito importante. Sua Sim, pesquisa é muito importante porque você fala de um personagem muito importante e um personagem desconhecido. Eu mesmo conhecia muito, não conheço muito, mas que merece atenção. Eu lembro quando você começou no mestrado, eu me lembro das primeiras reuniões, você falando, eu passava, foi no final de 2023, acho que você entrou no grupo no Lermotte. De 2022, e comecei... 22? Entrei em sim. Aí eu comecei de fato em 2023, né? Dos 2 anos. Tá. Você falando, eu falava, gente, que esse cara vai pesquisar, coitado, vai achar material onde? E aí o tempo passou, e aí, enfim, daqui a 2 meses, então, se Deus quiser, você terá uma contribuição bastante importante. E acho legal, sim, embora a gente, repito, né, a gente tenha falado sobre outras coisas, mas a gente falou de coisas elementares da figura do Frei Boaventura Kloppenburg. Eu agradeço muito mesmo a sua participação. Muito obrigado. Gostaria de ouvir as suas considerações finais, enfim. Não, eu que agradeço, espero ter contribuído, desculpa o nervosismo, né? Não é todo dia que a gente dialoga com o Titã, né? Então, assim, a gente tá... Então, assim, eu que não sou intelectual, nem... Você é um coach! Você é um coach! Pelo amor de Deus, não. Você é um coach corintiano das Minas Gerais. Misericórdia, coach não, coach dói. Mas eu preferi que você fosse um coach do que você fosse um corintiano, porque eu sou vascaíno, o Vasco perdeu a final do Mundial para o Corinthians. Eu odeio o Corinthians, Juliano. Eu detesto o Corinthians, cara. Preciso falar isso. Acho que a final do Mundial não doeu tanto quanto aquele gol que o Cássio pegou do Diego Souza, né? Nossa! Naquilo. O gol do Diego Souza e o Corinthians foi campeão em 2011 ou 2012, que o Vasco era para ter sido campeão, e o Corinthians... teve isso também. Então, foi 11 ou 2012, não lembro agora. 11, porque 12 foi a da... 11 ganhou o Brasileiro e 12 foi a Libertadores, que isso. O Corinthians não ganharia a Libertadores, mas o Diego Souza conseguiu. O Cássio, vamos falar que o Cássio pegou. Você sabe que eu ia colocar aqui? Eu odeio o Corinthians, Juliano, odeio o Corinthians. Eu estava aqui, mas, por exemplo, ali, aí se você me permite falar, eu estava vendo aqui os livros, eu deixo aqui o que eu estou usando, né? Então eu fui dar uma limpeza aqui, aí eu tirei 2, né? Tem 2 biografias. Uma que eu não vou falar, não, que eu tenho aqui, que o pessoal não... por causa dos hates, mas tem a biografia do Cássio, que estava aqui também, eu fui para lá também. Nossa. Mas é isso, eu agradeço também, assim, peço desculpa se falei alguma bobeira, se falei demais, mas... Não, imagina. Eu que falei demais, eu que te interrompi muito, enfim. Estou à disposição, vamos continuar esse diálogo aí nessa... Não, vamos sim. Manter esse contato, como a gente diz, e é isso, vamos lá, continuar no Lermotte para as nossas elucubrações. E agora esse ano, 60 anos, né, do encerramento do concílio. Vamos ter evento, né? Então, quem sabe pode reverberar aqui um dia também no seu canal. Vamos. Falar de outras coisas. Esse ano tem 60 anos o concílio, com certeza. Com certeza, esse ano. 60 no encerramento. Então, teremos evento do Lermotte. Eu estou entregando... Você está na edição, né? Você está na edição. Estou, né? E estou também agora entregando e já preparando, já para preparar meu projeto para... Eu não vou parar com o Kloppenburg, não. Vamos continuar pensando. Você vai tentar o processo seletivo no final do ano. Vamos, né? Não, eu estou perguntando no final do ano, porque em julho também tem. Vamos ver a questão de bolsa, essas coisas, né? Como então vai ser no final do ano mesmo, porque as bolsas elas acontecem no final do ano. E aí tem também
Mas vamos defender essa primeira, como diz a minha mãe, vamos pensar no almoço da manhã primeiro. E aí, Com certeza. pois é isso, eu agradeço. Obrigado, paz e bem. E vamos que vamos. Abraço, Juliano. Obrigado, tudo de bom. Até Já mando mais. para você já Tchau. o vídeo. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.